paz do Senhor. Olha esse casal aqui, pessoal, que veio visitar hoje o Pod Crente. Como é que vocês se conheceram? Quem é que... O senhor é tímido mesmo ou é só aparência assim, pastor? Hein, pastor Isaías? Na verdade, meu querido pastor, eu posso... deixa eu iniciar dizendo Não assim... venha com aquelas coisas, não, pelo amor de Deus, o senhor é uma pessoa muito séria. Então, a paz do Senhor, Rapaz, é senhor. um O prazer senhor vê estar como é aqui que eu com sou o assim, senhor, né? deselegante, pouco crente, eu começo sem dizer isso, né? Na verdade, assim, o seu jeito é um jeito muito peculiar de tratar todas as coisas, né? E principalmente as coisas espirituais. Então, Mas o senhor é é assim uma todo tempo, né? forma... O senhor não se altera, né? É Não, isso não, não, mesmo, né? tranquilo, Em tranquilo, casa tranquilo. também. Também. Agora, como é que o senhor fez? Agora tem uma testemunha aqui, né? Tem Vai confirmar testemunha ou aí, não, né? tem testemunha não, tem parceria, né? Porque eu não sei como é que um casal vem, vocês, cada um, a jesuíta também nessas coisas de ficar falando, né? Não, ela Se é a gente não descobrir, tranquila. eu conhecia Ela é a tranquila. missionária jesuíta há uns 30 e poucos anos como servidora pública. Como eu também não ligava a muita coisa, eu nunca percebi que ela era missionária da Assembleia de Deus, gente. E ela não diz não, ela só se comporta do mesmo jeito que eu conheci na poeira, por aí, rodando o mundo, ajudando as pessoas. Ela continua aqui, na poeira, ajudando as pessoas. É a mesma cara, não é não? Sim. Olha a luta que é para a gente Então, entrevistar ela. pois é. Eu pergunto Mas, assim, quem foi dos dois que pagou? Vamos deixar ele falar? Não, eu estou perguntando para os dois. Desse jeito aí, como é que namora? Há quanto tempo vocês estão casados? então, nós estamos casados já há um bom tempo, né? Um bom tempo, já deve ter Graças uns a 30 anos. Deus, né? Nós casamos no dia 6 de junho de 1987, perto dos Isso, 40 já. estamos chegando 40 aos anos. 40 anos, né, pastor? E graças a Deus, assim, a jesuíta foi um presente de Deus quando eu a conheci e continua sendo um presentão de Deus para a minha vida, para a vida dos nossos filhos. Ela é uma pessoa, eu posso dizer assim, excepcional, porque Assim. ela se comporta de uma maneira sábia, sempre. Ela não tem aquele momento de dizer assim, ela falhou nisso aqui porque ela fez sem pensar. Não, ela não tem isso. Cada um de nós temos as suas falhas, mas não tem nada que se evidencia uma falha na vida dela. Por quê? Porque ela tem, primeiramente, Deus no coração, né? E segundo, ela teve uma boa escola, ela aprendeu na vida com circunstâncias que realmente trouxe sabedoria para a vida dela. E esse olhar dela que a gente vê aqui, Não vem com negócio de né, paixão, não. O senhor sempre está muito, já vê que o senhor é daquele apaixonado, não passa muito tempo longe dela, né? sempre 24 horas por dia, né? Então, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Eu sei que se eu esticar mais, o senhor vai dizer, eu te amo tanto, jesuíta. Né? Pois é, a gente aprende um com o outro, né? Como é que vocês se conheceram? Então, a gente morava no Abrão Lab. Os dois moravam no mesmo bairro aqui em Rio Branco? Eu já morava lá e a família dela se mudou para lá. E nós começamos a congregar, ela começou a congregar com a gente lá no Abrão Lab. E aí fomos nos conhecendo. Peraí. Né? Os senhores se conheceram dentro da igreja Assembleia de Deus do bairro Abraham Lab? É isso mesmo? Isso mesmo. Então, assim, não é por causa do bairro. Não. Vocês já se conheceram crentes? Crente. Já Quem crente. foi que ficou crente mais cedo entre vocês? Vocês têm a mesma idade, eu acho, né? Eu acho que sim, nós éramos crianças, nascemos lá Da evangélico. evangélico já, né? evangélico, E assim, já chegaram crentes, já se conheceram dentro da igreja? Sim, Já sim, dentro da sim. igreja. Naquele tempo do deixa eu orar por você, minha jovem. Integrante, né, da nossa Da juventude, juventude. né? E aí a gente começou a trabalhar junto, né, na igreja, né, e compondo os trabalhos da igreja junto ali na mocidade, escola bíblica dominical, e sempre assim, se conhecendo, né? E um dia surgiu a oportunidade, né, naquela época era uma cartinha, né? Fiz uma cartinha para ela. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, jesuíta. Meu Deus. E aí foi interessante, porque quando ela leu a cartinha, né, ficou assim,
né, pensando e tal, e daqui a Meu pouco a Deus. gente Tem um se homem aqui encontrou. olhando para mim, um rapaz aqui, né, um menino aqui. Vocês são Deu jovens, né? certo. Ele fala assim, 30 anos, mas vocês se conheceram na mocidade, então vocês tinham lá para 15 anos, 16 anos. É Isso, isso, né? né? Não são, Era assim como eu, já bem um jovem, ancião. Não. bem jovem. Nós nos conhecemos, tinha 17 anos, né? Acho que assim, nessa faixa aí, 17 17, anos. 18 anos. Aí. Agora sim, o senhor fala assim, que nós ficamos o tempo todo, mas eu acho que o senhor está faltando com a verdade. Porque eu conheci a jesuíta no meio do mato. E o senhor não estava lá, não. Também estava perto. E vocês trabalham em coisas diferentes, né? A jesuíta sempre foi servidora pública. Mas trabalhavam no mesmo setor. Mas, É mesmo? Naquela época. Na saúde? Na saúde. mas já estava casado, né? Sim, Já sim, éramos sim. casados. É isso que eu digo. Eu tô brincando, evidente, né? Não dá para passar 24 horas juntos, né? Porque ela era operacional do departamento de médico hospitalar. Isso. Que era... E ele do planejamento. Eu trabalhava no terceiro andar e ele no quarto. Então vocês já entraram também no serviço público 99 juntos? a gente entrou juntos lá. Caramba, que coisa. Na verdade, em 99 ela iniciou na Fundação Hospitalar. Ela era diretora administrativa da Fundação Em Hospitalar. 99 já estava mais ou menos 10 anos, tinham fundado aquilo, mas não funcionava, né? Era um esqueleto jogado lá. Eu estava no Santa Juliana, fui convidada para assumir lá e fui. Estive lá, de lá. Aí o Isaías, nessa época, veio trabalhar no planejamento da Secretaria Estadual de Saúde. Aí, com uns 3 meses, me convidaram para vir para o departamento de assistência médica. Aí foi quando eu vim e ficamos no mesmo prédio. No mesmo prédio. Trabalhando. Aí é legal, né? Vamos almoçar junto, vamos para casa. Mas voltando ao namoro, pastor Cleme, nós namoramos depois da cartinha 10 anos. A gente pensava assim, crente namora para casar, né? Vamos casar? Mas aí, terminar a faculdade, é crente mesmo, né? Vamos conseguir uma casa, e foi assim, um pouco planejado, né, Isaías? Sim. E aconteceu dessa forma mesmo. Qual o segredo do relacionamento entre crentes assim como vocês, né? É evidente que na igreja deve haver outros casais como vocês. Muitos, né? Muitos casais como vocês. Mas assim, qual é o segredo da felicidade de um casal depois de tantos anos? Primeiramente, pastor, é o respeito e a consideração com a pessoa. A gente não pode abrir mão de viver um companheirismo sério, um companheirismo que anda de mãos dadas mesmo, não é? Ajudando um ao outro e compreendendo os momentos. E eu sempre digo, quando eu aconselho casais, que você nunca pode pensar que o casal é 2 times, um time de um lado, outro do outro. Não, é um time só. E aí você vai levando desta maneira. Você batalha, trabalha, faz tudo porque está do mesmo lado e não porque tem uma pessoa do outro lado. Quando a gente começa a pensar diferente, aí é que há muitos rompimentos, né? E aí vai desgastando a relação. Mas graças a Deus que, assim, essa vida de compreensão, de entender, cumplicidade, é a palavra, né? Mas eu acho que quando os dois não têm planos em comum, projetos que eles, né, que converjam, que seja dos dois, é difícil, né? Você está em situações diferentes. Porque, por exemplo, eu estava falando aqui, para voltar para aquele negócio que eu falei, assim, o senhor está falando com a verdade. Se eu não voltar lá, vai ficar por isso. Não era isso. É uma forma de brincar, porque quando eu digo conheci ela no mato, eu conheci a jesuíta num lugar... Claro, eu conheci ali jornalista, essas autoridades da saúde, sempre foi, ainda é, né? Um dos principais problemas que o povo enumera, assim, olha, pela ordem... primeira, saúde. E já foi segurança, agora voltou a saúde de novo, né? Com o recrudescimento de doenças, volta de não sei o que mais. Todas essas coisas você domina, não é? Então, eu encontrei com ela numa crise de umas primeiras coisas da dengue. Há 30 anos atrás, há quantos anos, numa cidade do interior, que tinha acabado de ser feita, chamada Acrelândia. E era só poeira e pó de serra. E deu um negócio lá, não foi jesuíta. Foi. Então, assim, eu conheci a jesuíta fazendo isso, né, e dando demonstrações para nós ali que estavam perto de uma integridade, né, de uma ética. Eu falei, ainda tem gente assim, gente.
Aí, como eu era repórter, comecei a puxar o saco dela até. E aí hoje está aí também, puxando ainda. E voltando à sua pergunta sobre o segredo de viver tanto tempo juntos, pastor, eu acho que o tempo amadurece a gente. Vai passando a conhecer melhor a necessidade do outro, e a gente vê essa cumplicidade que a gente se completa na realidade. Tem divergência, claro, vai sempre existir. Somos duas pessoas, né? Um planeja e o outro executa. É assim também lá? Também. É porque tem muito isso. Né? Ele parece mais racional, assim, você mais emocional, né? Porque a gente só vê você com um sacolão na mão, fala, não para, né? E como é que aguenta uma mulher dessa, pastor? Corre ali, vai para não sei onde. É bom, Isso, a gente vive muito isso. E depois essa vivência na igreja das tarefas comuns, que a gente vai conhecendo mais ainda o coração do outro, além da intimidade, né? E eu acho que isso é um dos segredos. A gente é a maturidade mesmo. Vai vendo. E a proximidade conhece melhor a pessoa. Às vezes tu vê alguém, não vai com a cara da pessoa, mas quando começa a conversar, tu não simpatiza, se torna amigo. Eu tinha um pastor, amigo meu, que dizia assim, olha, o meu santo não bateu com aquela outra pessoa. Né? E quando dá um tempo, você aí começa a descobrir as coisas, né? Conhecer a pessoa. Conhecer a pessoa. Você pensa que ela é antipática, pensa que... O pastor, quando eu olhava, ele parecia muito mais tímido. Depois que eu fui lá na congregação que ele dirige, vocês dirigem, eu fiz assim, eu até falei com os jesuítas, não me fala a memória, mas jesuíta não sabia que ele era assim, não. Jesuíta. Aí eu e a Fatinha voltamos apaixonados por ele. Porque mesmo aqui na igreja, a gente não se vê todo dia, não convive. Então eu convivo mais com ela, então conhecia mais a jesuíta. Agora, assim, é claro que eu estou aqui puxando assuntos de casal e tudo, e eu vou fazer uma pergunta aqui para misturar esse troço, que eu vou voltar já para o mesmo tema. Certo. Porque eu acho muito importante hoje a gente conversar com casais de crentes, casais da igreja, porque eu nunca vi tantos casais se desfazendo de crentes. Aliás, eu nunca vi muita coisa de crente como eu estou vendo agora. Não sei se é porque eu estou perto, mas me parece que não, porque outros crentes mais velhos do que eu, mais antigos do que eu, estão falando a mesma coisa, dessa modernização dos relacionamentos e não sei o que mais. Mas eu ia perguntar assim, o senhor, ela sempre foi servidora pública de carreira, trabalhava como autoridade, né, em funções que ela sempre oscilou. Secretária municipal, vai secretaria do Estado, assume, não sei o que, volta, vai e tal, vai... E agora ela se meteu em política, há uns 3 anos atrás, não foi? Como é que foi essa decisão? Porque um planejador só vai se o negócio parecer que é possível, né? Então, a gente sempre entendeu que para ir para esse outro lado de política, você precisa ter algum trabalho a ser reconhecido, né? Não dá para ir só porque não dá, eu exatamente. Fiz meio hoje e agora vou. Então, ela foi convidada. Ela nunca pensou nisso, né? Nunca nem pensaram em chamá-la também, né? Mas assim, e aí, quando foi chamado, ela consultou, né, as pessoas mais próximas. Passaram 10 anos orando, não? Não, mas procuramos orar também, sem dúvida, né? A oração está junto. E aí, pastor, foi quando a gente entrou, né, nesse projeto. Não era completamente estranho, porque vocês já trabalhavam no serviço público, né, já acompanhava muito isso, tempo, né? Acompanhava muito tempo, e aí foi uma experiência interessante, com certeza, e até hoje nós somos muito gratos às pessoas que estiveram com a gente, né? Que votaram nela, e ela é essa pessoa que eu acredito muito, tendo a oportunidade de continuar fazendo, porque ela é muito da área social, né? Jesuíta, muito da área social. Tendo essa oportunidade... Eu pensava que a jesuíta era enfermeira. Não. É porque ela sempre trabalhou na área da saúde, então tem essa identidade, né? Ela começou no Santa Juliana, e lá no Santa Juliana, ela... Inclusive, tinha até aquela farda que usava, da impressão. Eu jurava que... uma vez eu falei com ela a respeito disso, não foi? Mas então, e aí depois veio para o serviço público, e no serviço público ela foi muito útil, de certa forma, deixou um nome e um legado do trabalho, né, na área da saúde, com certeza. Não deixar o senhor se enganar. Eu estou aqui para reconhecer isso, que é verdade mesmo. E aí eu gosto de falar, sabe, pastor, porque falar mal,
na ausência das pessoas é muito bacana, né? Às vezes você se levantar para defender ou para elencar as virtudes de outra pessoa sem ela estar presente, e você não quer nem saber se ela vai ouvir, se ela vai saber. É outra coisa, né? Eu sempre faço questão de dizer que amo ou que não gosto também, não escondo. Né? Mas pessoas, eu aprendi isso no jornalismo, sabia? Não foi necessariamente na igreja, essa coisa. Né? Às vezes a gente critica as coisas, e as pessoas, pode estar destruindo uma vida, né? Você não vai... Sim. É muito sério isso, né? Mas, em geral, a gente não fica elogiando todo mundo, né? É assim que é. E eu perguntei esse negócio, queria voltar ainda para a história da política, né? Jesuíta. E aí você... O que é a diferença de ser uma pessoa que só obedece planejamentos, diretrizes, planejamentos macro, né? De planos plurianuais, e conhecer as coisas para poder fazer, e de repente, assim... Tu foi chamada agora para ser legisladora. Foi a tua primeira coisa, né? Como é que é assim, esse pastor. pulo? Como é que foi na tua cabeça esse negócio? Ao ouvir, eu conversei com as pessoas mais próximas, primeiro Isaías e meus 2 filhos, Sara e Mateus, depois minha mãe e outras pessoas, né? Pastor Luiz. Pastor Luiz foi consultando, conversamos mais de uma vez sobre isso. E ao orarmos, eu senti paz no coração. Aí você pode me perguntar, mas você sentiu paz porque você achou que ia ganhar? Não, eu senti paz de enfrentar esse processo. Qual a lição aprendida quando passou isso? Eu acho que Deus abriu uma porta para mim aprender muito mais. Aquilo que eu imaginava, muitas coisas, eu passei a ver de fato. Me aproximei nesse período da política. Isso foi bom. Vivenciou mesmo, né? Vivenciei. Caminhos que você ainda não... Aí, qual o resultado conhecia. disso? Se eu trabalhava na área social, tudo mais, me deu mais vontade de consolidar um trabalho e via a necessidade mesmo, né? Até de mudança de cultura no meio em que a gente vive. Ah, mas você acredita nisso? Acredito. Você fala do Cada um- político ou da igreja mesmo? Da igreja mesmo e do político em si também. A gente bater de frente com aquilo que a gente acredita. E evidenciar muito mais aquilo que a gente acredita. Porque às vezes nós E saber acreditamos... diferenciar, né? Exatamente. A gente aprende Assistencialismo a verificar. do que é assistência social. Exatamente. E o que é público e o que é uma instituição. O que é dar com a mão e pegar com a outra, Isso. ou o que é dar com a mão que a outra não sabe para aquele que está necessitado, para o de fato o aflito. Isso a gente vai aprendendo. E para mim foi uma grande lição, um grande aprendizado, grande mesmo aprendizado. E já é evidente que já chiaram sobre o seu nome em várias mesas por aí e tal. Já dá para falar disso? Ou a gente pula? Pode ser, não tem problema. Então abarca. Eu só queria dizer como é que está isso? Sobre isso que foi noticiado ontem, ninguém me consultou. Você fala de especulações a respeito de você ser candidata exatamente, novamente. Especulações. Nós acordamos na família este ano que eu não seria candidata. Não é porque perdeu outra... Não, porque eu acho que não é o momento. Por conta disso. Nós estamos nos dedicando em outro projeto, nos dedicando mais na congregação onde o Isaías lidera ali no Geraldo Flamengo. Acho que tem muita coisa para fazer. Estou ajudando o Ministério de Mulheres ali na Regional 4. Então, nós estamos focando... o Ministério de Ação Social da de Igreja. Ação Social, né? Da Igreja. É uma luta, nós estamos nos dedicando a outros projetos nesse momento. É por isso que a gente... Ficou surpresa com... Não, e não fiquei surpresa. Alguém foi falar com você, algum repórter? Não. Esse aqui é o problema, amigo. Tem Ninguém gente que falou escreve comigo, sobre a gente, às vezes. Exatamente. Não sabe como é que a gente vai receber, fala né, pastor até da mãe do avô da gente e não pergunta, ei, é isso mesmo? E a reportagem dá a impressão que falou que está tudo combinado. Porque hoje nada é disso fácil, aconteceu. a pessoa pega o perfil da outra, histórico, não sei o que, você monta, né? Não consulta nem para escolher a fotografia, né? E às vezes pega as piores fotos, né? Nem estava pronto para isso, bota a coisa mais feia do mundo. Assim, reflete na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Mas as pessoas não pensam assim, né? Não me consultaram, pastor, nada disso. Mas em tudo Deus proverá, coisas boas sempre estão por vir. E a gente está. O Jonas também não graça. queria ir para Nínive. Né? Aí, quem está em determinados. Quem escolhe, né? Certos caminhos, nem se manda mais, né? Então, a vida pública também, eu acho que é isso, né? Você não tem nem o direito de mandar a pessoa escolher a melhor foto para publicar, né? Uma mentira, uma maldade, né? Porque às vezes é uma pura maldade, né? As pessoas especulam o seu nome, lançam em público, porque outras querem tirar algum proveito daquilo, né? E você não vai descobrir depois. Né?
O crente é bom porque o crente deixa para lá, né? E a justiça do Senhor vai lá e Exatamente, faz. pastor. Exatamente. Precisa a gente se mexer, né? É. A glória e a justiça não divide, né? Nós somos comprados, hoje nós somos do Senhor e o Senhor cuida de tudo para nós, É né? claro. Eu vou voltar para o tema de casais, porque esse programa não foi assim, eu nunca imaginei que ele tomasse a proporção que ele está tomando, e nem a forma, né? Porque era outra coisa. Mas eu já conversei aqui com muitas pessoas sozinhas, a sós, e era esse o negócio que eu pensava, né? Mas aí a gente fez algumas experiências de colocar casais conversando. E é um grande desafio para o entrevistador, principalmente entrevistar pessoas como vocês, né? Com a vida inteira de Bíblia, a vida inteira de ministério, e aí me fazer perguntas como eu faço, que eu sou muito enxerido. E perguntar assim, quando é que vocês se conheceram, mas qual é o segredo? Assim, vocês já responderam sobre o segredo do relacionamento de vocês. O que está por trás da separação de casais hoje, né? A gente continua sendo um lugar onde muitos casamentos se desfazem, né? O Acre é campeão num monte de coisa ruim, né? Qual é o segredo da igreja para o ensinamento sobre casamento e relacionamentos pessoais, interpessoais? Os dois podem falar ao mesmo tempo, porque cada um tem um microfone. Então, pastor, na verdade, assim, eu acredito que a igreja já cuida desta área, né? Quando ensina a palavra, quando trata sobre esse relacionamento, a família, quando busca trazer a compreensão da família, o que realmente é a família. E a família cristã tem algo a mais que é conhecer a palavra de Deus e todos os elementos que tem para ser uma família feliz, como diz o próprio salmista, né? Então, nós só precisamos estar mais juntos de alguns momentos em que nós temos casais que precisam viver mais a palavra. Então, o segredo, como a sua pergunta, é viver um pouco mais a palavra. Eu não posso, isso eu ia falar há poucos minutos, mas eu vou falar nesse momento, eu não posso casar pensando em anular o projeto de uma outra vida. Eu não posso fazer isso. E às vezes as pessoas não têm esse pensamento de que ela continua sendo ela. Ela vai ser minha esposa, mas ela continua sendo a jesuíta, uma pessoa única, né? Uma pessoa feita única. por Deus única, né? E eu vou procurar potencializar os projetos que ela já tem em mente, não é? Se a jesuíta, por exemplo, amanhã disser para mim, eu vou ser candidata a isso e me explicar as razões por que, eu vou dizer não para ela. Eu não posso. Não é? Se ela disser, olha, vamos fazer o projeto assim, 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 e nós vamos conversar sobre o projeto e nós vamos juntos fazer o projeto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem anular o outro e quando tenta fazer isso, ninguém aceita. E aí isso mais cedo ou mais tarde o relacionamento acaba vai tendo diminuindo problemas, né? o fervor do relacionamento, vai diminuindo aquela aptidão da pessoa a viver, né? E aí vai perdendo aquela liga, aquele contato mesmo. Uma cumplicidade. A cumplicidade. E aí a pessoa já vai ficar se perguntando por que eu estou ainda nesse casamento, né? Chega um momento que o relacionamento vai se rompendo aos poucos até não ter mais volta. Então é interessante que no relacionamento haja essa cumplicidade, haja essa consideração, haja esse potencializado que o outro tem de bom, não é? Então é nesse sentido que a igreja, nós, pastores, precisamos falar um pouco mais até sobre essa questão. Vamos estar juntos para ajudar o outro, para estar
fazendo com que a outra pessoa seja cada vez mais forte naquilo que ela é, não é? E ela sendo mais forte, ela vai ter como transferir esse fortalecimento para a gente também. Isso é fundamental numa relação. Eu percebo, pastor, que conversando com casais que estão passando por problemas, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, a falta de maturidade mesmo, sobre o que é um casamento, as responsabilidades, né? Como se comportar. Porque muito jovem hoje, pastor, posso dizer até muitos, pelo percentual de divórcio e tudo mais, é na igreja e fora da igreja. Se casa, mas querem continuar vivendo a vida de solteiro. O rapaz se casa, mas não quer ser o companheiro de casa, continua com as mesmas amizades. Não vai ter um rompimento, mas vai ter alguém que vai ter um tempo a mais para ser dedicado, né? Você casou, eu digo sempre isso. Tem responsabilidades. Quando a pessoa casa, dá 50% da sua vida para a outra. Aí quando nascem os filhos, os dois pegam os 50% que ficaram e entregam também para a criança. Aí se anulam. Se não for assim, não funciona, né? Aí essa falta de maturidade e esse entendimento que eu casei, mas continuo com a vida de solteiro, o mesmo comportamento e tudo mais, às vezes chega ao ponto de dizer piada em público, não quer falar uma coisa em casa, por falta da maturidade, não quer dizer alguma coisa em casa. O outro, né? Aí diz de uma forma, quer dizer de uma forma pública, ofensiva, que fica. Porque eu aprendi uma coisa, pastor, na Bíblia e na vivência mesmo. A gente não deve se casar por querer sair da casa do pai, por galgar algo social melhor, por mudar a sua situação. Deve se casar com um entendimento sério e seguro de que quer ser companheiro de alguém e que é alguém para ser seu companheiro. Eu vou me casar porque eu quero fazer o Isaías feliz. Se eu botar isso na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, para responder isso, não vai ter espaço para outras coisas, porque, como o Isaías bem falou, o desgaste não aguenta amor não, pastor. Você vai se desgastando, o entendimento, o relacionamento vai enfraquecendo. Se a gente não toma vitamina, quando está doente, quando está com gripe não toma vitamina, você vai ficar acamado. Daqui a pouco se casamento rompe. É uma plantinha que você tem que ser cuidada todos os dias. Dia, né? Todos os dias, né? Então, adubozinho, cuidar ali. Sempre, sempre, sempre. A gente, às vezes, diz algo, nós estamos com quase 40 anos de casado, a gente conversa assim, o que eu posso melhorar? Aí, será que nós estamos melhores? Eu sempre pergunto a ele, eu posso melhorar em quê? Ela é perguntadora, devia ser repórter. E eu digo a ele assim, nós estamos vamos avaliar, nós estamos melhor do que quando iniciamos? Aí ele, certamente estamos melhor. A gente aprende, pastor. Mas precisa estar com o coração aberto para aprender. Vai muito problema de casamento para os pastores de filiais ainda? Sim, pastor. Vai, né? A gente recebe. Temos. E é um desafio, às vezes, quando chega para a gente já está num estágio difícil mesmo, né? Mas Deus sempre dá sabedoria, não é? E tem até algumas circunstâncias que ele diz, olha, se vocês acham melhor separar, separem. Não é bom dizer isso, mas essa isso é a às vezes frase, né, é a última frase. Mas o que acontece? Essas situações, porque a oração tem poder, então essas situações normalmente se revertem. Então a pessoa pensa um pouco e aí a gente não teve nenhuma situação em que chegou a separação. Graças a Deus temos tido vitória. Tem vencido. E as pessoas continuam e de maneira diferente, né? Vocês são pastores da Igreja Assembleia de Deus Geraldo Fleming, que ela fica perto do conjunto Manuel e Julião. Exatamente. Na direção do bairro da Paz, mas aquilo ali ainda é Conquista, não? É Conquista. É uma fronteira, né? Então, assim, para quem não sabe, o local, eu estou dizendo aqui como um GPS que eu sou, que é para ver se você se interessa para ir lá também. Tem cultos de domingo, terças, quartas, domingo. E domingo de novo. E lá nós temos também uma mocidade sempre, pastor, ativa. Então, na terça-feira nós temos uma reunião com a juventude, os jovens da igreja. É uma reunião bem interativa, onde se ensina a palavra, onde eles conversam sobre vários assuntos,
onde ele louva o Senhor, é um culto, na verdade, mas numa dinâmica deles, né, da juventude. E na sexta é com os adolescentes, às 19 horas, toda sexta-feira os adolescentes estão lá também fazendo uma reunião belíssima. É lindo ver o trabalho deles lá. Então, na terça com a juventude, À noite? à noite, às 19 horas, e na sexta-feira, às 19 horas, com os adolescentes. Sempre às 19 horas e domingo às 18. E no sábado, às Domingo às 14h30, o círculo de oração. Mas não fecha não isso? Os casados, o casal vai ir para casa, Não, namorar? não. Não para não? Pois é, então, estamos à disposição do reino, e isso é tão É bom. mentira. É muito Eu quero bom. agradecer muito O tempo a aqui é vocês. curto, pastor, não dá para parar. Eu agradeço a vocês, porque vocês vieram ao Pode Crente e conversaram assim com a gente abertamente sobre esses temas. É um desafio muito grande conversar com pessoas do nível de vocês, né? Porque vocês conhecem muito, vivem muito a palavra, vivem muito a serviço de Deus, né? Vocês têm a sensação assim de, às vezes, de, puxa vida, agora não sou mais eu não faço mais só o que eu quero, não. Eu quero fazer, mas não dá. Tem muito isso. Algumas circunstâncias, sim, porque nós nos entregamos ao reino, né? Então, Cristo, ele fez tudo por nós, tudo que nós precisávamos, e agora nós fazemos tão pouco para ele, né? Então, vamos potencializar tudo que temos em prol do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Nossa gratidão ao Senhor por ter nos convidado. Viva que fico honrado com vocês. Eu pensei que vocês não viriam, porque a gente combinou, o senhor pegou, a gripe lhe pegou. Pois é, ainda estou com a voz assim, né? De vez em quando eu quero achar jesuíta, mas ela está no meio do mato. Levando comida para os outros, né? E se virando aí como pode, como pastora, como servidora pública, servidor público no sentido administrativo secular, né? Mas na verdade é servidor público, servidora pública, servidores públicos das pessoas, né? Sim, verdade. É assim que a gente faz. Obrigado, tá? Gratidão, que Deus pastor. continue abençoando Deus vocês. continue te abençoando. Amém. Tá bem? Obrigado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todo sempre. E se você crê como eu, a jesuíta e o Isaías, você diz como nós dizemos. Amém. Amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.